nessa noite eu queria dar seguimento com esse tema que eu escolhi. Um tema melhor que eu escolhi foi siga em frente, a sua família, mas siga em frente. E essa noite eu quero falar sobre erros e fracassos. Pastor, erros e fracassos. Tinha um temazinho mais light para uma quarta-feira, não, pastor? Não? Eu já vim no BRT meio cheio. O negócio não está fácil lá no trabalho. Está uma pressão. Eu vim aqui para ouvir uma palavra diferente, de encorajamento. Tenho certeza que o senhor vai falar sobre erro e fracasso. Logo nesse tema. Calma. Calma. A palavra de Deus, eu, pelo menos aqui na família da fé, fico muito tranquilo em falar isso. Sempre, quem sobe aqui, sempre com a intenção de encorajar você, nunca de pisar em você, nunca de colocar você para baixo, porque a palavra de Deus não é feita para isso. Diga amém. E nessa noite eu tenho certeza que esse tema vai trazer a você encorajamento. Muito encorajamento. Alguns pastores usaram, dos pastores que pregaram nesse mês, interessante, eu estava com esse tema há um tempo no coração e tinha uma ilustração que estava na minha mente. E dois pastores usaram a mesma ilustração. Pastor Bené e pastor Jason. Eles usaram a seguinte ilustração. Eu quero abrir a mensagem com essa pergunta para você. Você que estava aqui na mensagem do Bené e do Jason, você deve lembrar que eles fizeram essa ilustração. O Bené usou até uma outra maneira de falar, mas o contexto era o mesmo. E a pergunta é essa: qual seria o solo mais rico do nosso planeta? A primeira vez que eu ouvi essa ilustração, eu ouvi exatamente dessa forma, e me tocou bastante a resposta. Será que são os solos lá do norte, de Carajás, que a gente tem minério de ferro, a beça, Minas Gerais, que tem muito ouro, muitas pedras preciosas, África do Sul, que tem muito diamante? Será que são esses os solos mais ricos do mundo? Será que é da Arábia, que tem petróleo jorrando à vontade há anos e anos, parece que nunca vai acabar? Não, a resposta é interessante, pode parecer contraditória, mas vamos pensar um pouquinho nela. A resposta é: o solo mais rico do planeta é o cemitério. É sério, pastor? Sério. Sabe por quê? Porque ali estão enterrados grandes potenciais que nunca afloraram, nunca foram em frente. Escritores maravilhosos que nunca escreveram livros. Cantores fantásticos que nunca cantaram. Excelentes pais de família, que seriam patriarcas de grandes famílias maravilhosas, que nunca tiveram, que não quiseram ter, ou que desperdiçaram. Pessoas que tinham capacidade para influenciar muitas pessoas e beneficiar muitas pessoas. Hoje a gente está passando por isso na pandemia, né? Por estudos de algumas pessoas, hoje milhões de pessoas estão sendo vacinadas. Né? Quantas e quantas pessoas que estão lá, naquele lugar, no cemitério, teriam potenciais impressionantes, mas nunca agiram dessa forma. Nunca foram em frente, nunca romperam. E o que isso tem a ver com a mensagem, pastor, que o senhor vai pregar hoje sobre erro e fracasso? O que tem a ver? É o seguinte, que por causa de seus erros e fracassos, muitos desistiram de dar continuidade ao propósito de Deus para as suas vidas. E você pode olhar para essa ilustração do cemitério e falar assim: mas ela é meio poética, né, pastor? Eu até confesso, ela é bem poética. É uma ilustração assim, que tem uma poesia, tem uma coisa interessante, né? Faz uma parábola. Mas pensa comigo como não é verdade. Por isso eu achei essa afirmativa tão interessante para a gente pensar. Você pensa bem, a ilustração que eu dei. O que é mais valioso? Achar uma infinidade de pedras preciosas ali em Minas Gerais, que dariam uma boa quantidade de dinheiro, seria vendido, joias, enfim, um monte de coisa. Ou uma pessoa que realmente descobriu, por exemplo, a vacina do coronavírus, aquele que foi fundamental, ou aqueles que foram fundamentais. Bota na balança, o que vale mais? Não é a pessoa que descobriu? O valor dela, para nós, para toda a humanidade, é inestimável. A quantidade de vidas que vão ser poupadas é inestimável. Enquanto aquela pequena quantidade de diamante, ou de petróleo, ou de minério,
apenas serviria para alguma coisa e daqui a pouquinho teríamos que fazer mais. Então, é uma afirmativa bem poética, sim, mas extremamente verdadeira, que faz a gente pensar a respeito dos nossos potenciais e tentar aplicar isso na nossa vida. Tudo bem, pastor? Mas o que isso tem a ver com família? Tem a ver com família que o lugar onde geralmente mais sentimos as consequências de nossos erros e fracassos é em nossas famílias, não é? O ambiente de família é assim, um ambiente diferente. Talvez eu esteja falando para vocês, você esteja se recordando aí, por isso que eu falei, essa é uma noite talvez de abrir um pouquinho mais de gavetas que não foram abertas, se é que não foram abertas ainda, né? Você pode estar começando a passar um filme no seu coração e falar assim, pastor, é verdade. Quando eu passei por uma dificuldade através de um erro, de uma coisa que eu não consegui, ou um erro que eu cometi, um fracasso que passou pela minha vida, eu me recordo como foi difícil, às vezes, encarar minha família, não é? Como é difícil viver e saber que aquilo ali pode estar prejudicando a minha família, que aquilo dói no nosso coração, dói mais. A gente se sente muitas das vezes envergonhado perante nossos filhos, quando nós falhamos, quando nós fracassamos, uma coisa que a gente ia tentar fazer também para benefício da nossa casa, da nossa família, mas nós simplesmente não conseguimos. Muitas das vezes as famílias são privadas de alguma coisa, como conforto, como um melhor lugar, como uma situação melhor, por conta de falhas nossas, ou falhas de alguns da família. Alguém cometeu um erro, uma família começa a pagar por um monte de coisa. E ao falar isso, eu acho que você começa a processar no teu coração que isso é uma verdade. O lugar onde geralmente sentimos as consequências dos nossos erros e fracassos é no seio da nossa família. Por isso, isso tem muito a ver com família. Famílias sadias são feitas por pessoas sadias. Pessoas que estão bem resolvidas. Uma vez ouvi um pastor falando sobre uma pessoa que queria casar, e tudo que ele falou, os motivos para o pastor, de todos os motivos que ele falou, por que você quer casar, o pastor falou assim, mas todos eles estão errados, você está casando errado, então. E ele se assustou, falou assim, porque você não casa para se resolver. Você casa resolvido. Não ache que o casamento vai resolver a sua vida, que a pessoa que você vai casar é perfeita. Não ache isso, não pense isso. Não jogue sobre ela essa carga. Se resolva. E aí, trazendo para o nosso contexto de povo de Deus, dependa exclusivamente de Deus. Ele pode me fazer feliz, amém? Ele me preenche, Ele me completa, Ele me torna uma pessoa resolvida. Não jogue essa carga e nem case com ninguém com essa expectativa. Por isso é uma realidade quando eu falo que pessoas sadias fazem famílias sadias. Eu queria pedir licença a você para contar um testemunho pessoal de um erro que eu cometi e que afetou e ilustra bem o que eu estou querendo falar essa noite com você, pelo menos nessa parte, de como erros afetam a vida familiar. Esse erro que eu cometi não é algo tão grave, talvez você fale assim no final, você vai entender o contexto, e você vai falar assim, poxa, pastor, não foi tão bravo assim, mas Deus sabe o que eu sofri, meu amigo, com isso. Deus sabe como eu sofri vendo minha família sofrer. Final dos anos 80, eu entrei para uma empresa muito renomada na área de comunicação, era uma grande empresa. Os anos 90 vieram, essa empresa cresceu muito. E eu, dentro da empresa, também consegui crescer, comecei uma carreira legal. Eu gostava muito daquela empresa e achava assim, talvez alguém vai falar a mesma coisa. Eu também, pastor. Eu pensei ainda novinho, falar assim, quero me aposentar aqui. Tadinho, né? Tão novinho, faltando tanto tempo para aposentar. E já estava pensando nisso. Mas a empresa cresceu e foi proeminente na sua área. Você conhece a empresa? Não vou falar o nome, que não convém, agora não precisa. Mas se eu falasse, você fala, meu Deus, como cresceu. Eu casei com minha querida esposa Josine, e lá naquela empresa. Passando meados dos anos 90, a empresa começou uma crise financeira, mercado muito instável, Brasil, para variar, ainda com muita instabilidade. Quem viveu aí no mercado de trabalho nos anos 80 sabia que era uma gangorra, inflação, complicação. A empresa começou a declinar muito, empresa muito grande. Junto com o declínio do país, a instabilidade, era uma empresa um pouquinho complicada por dentro, bagunçada, vamos dizer assim, falando português, claro. E começou a sofrer muito. E começou uma decadência muito forte. Eu, dentro da empresa, sempre gostei muito de trabalhar na empresa, estava acreditando e investindo.
Porém, já casado, minha esposa começou a falar comigo. Amor, com todo carinho, né? Carinho de esposa, sabedoria de esposa. Está na hora de você rever mais direitinho essa tua carreira aí, porque parece que a coisa não está ficando legal. A empresa já estava começando a ter muitos problemas. E seguiu. E mais problemas. E cada vez mais pessoas sendo mandadas embora. E eu permanecendo. E eu acreditando. E minha esposa me alertando. De irmã, aí já mudou, já não é mais amor, né? De irmã, não está na hora de você pensar melhor. Vamos lá, vamos mandar currículo, você pode, você tem boa experiência. E eu segurando por dentro, porque eu estava certo, convicto de que a empresa ia sair daquele problema. E eu ia continuar. E quem sabe, continuando, mais chances eu teria de ter uma boa carreira e de me aposentar lá, quem sabe? Mas o tempo passou e a coisa não melhorava. Só piorava, piorava, piorava. Até que chegou a um ponto bem crítico. E mais uma vez minha esposa falou, você vai apagar a luz da empresa? Você tem certeza que você quer pagar para ver? E eu insisti e paguei. E o que ela disse não foi nada de, como se diz, profético, né? Era claro que ia acontecer, eu não queria ver. No ano de 2000, aconteceu. A empresa lacrou. Num dia, de repente, no meio do dia, nós fomos expulsos do prédio da empresa e o prédio foi lacrado. Falência, falido. Eu ainda fiquei um pouquinho, me recordo, com pesar, fiquei um pouquinho na calçada conversando com alguns colegas de trabalho, ex-colegas já. Mas chegou a hora de voltar para casa. E aí? Jesus amado. Aquela foi a viagem mais longa que eu fiz na minha vida e mais terrível que eu fiz na minha vida. Eu me recordo quase que, até dos detalhes, até a roupa que eu estava. Como eu vou olhar para minha esposa e vou falar para ela, acabou. E aquilo começava a martelar no meu coração e falei, Senhor, eu estava fora da empresa, a empresa falida, Davi, meu filho primogênito, já havia nascido, estava pequeno, e Josine grávida da Miriam. E eu, com a famosa mão à frente e outra atrás. Falência, não sei se você já teve o desprazer de passar por uma falência. É exatamente isso. Um dia você tem alguma coisa, no outro dia você não tem nada, procure os seus direitos. Eu sei o que aquilo representou para mim. Como minha família passou. Eu posso te dar um testemunho maravilhoso, porque nada me faltou. Glória a Deus, né? Eu já servi esse Deus maravilhoso que supre o jirê. É só nessas horas que a gente entende que Ele é realmente o que eu preciso, né? A gente cantou aqui, tudo o que eu preciso para viver é realmente Deus na minha vida. Porque tenta me perguntar, pastor, como é que foi? Não sei, mas foi. Minha filha nasceu com parto, cesariana, a vida seguiu. Porém, isso que eu coloquei para você é uma verdade. Como eu amarguei aquele momento na minha vida. Como foi difícil para mim superar aquele trauma de ter, com tanta certeza, apostado as minhas fichas, a despeito da minha esposa ter falado comigo, me avisado tanto, outras pessoas me avisaram também, mas eu apostei e fracassei feio. Eu sei o quanto a minha vida profissional teve problemas seríssimos. Interiores, eu tive problema. Eu continuei, logo em seguida eu consegui um outro trabalho, mas quando eu olhava para aquilo que eu tinha como carreira, de voltar a tentar novamente ser recolocação, tinha um bloqueio terrível. Eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Por quê? O trauma havia ficado. Eu tinha fracassado. Minha família tinha sofrido por minha causa. E aquilo me marcava, me entristecia. E eu achava que eu não iria conseguir outra vez um emprego igual àquele, em lugar nenhum. E aquele bloqueio tomou conta de mim um tempo grande. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu não preciso ser profeta nessa noite para saber que aqui na igreja, nesse momento, nesse culto de quarta-feira, essas pessoas que estão aqui com a gente hoje, muitas delas, essa mensagem tem tudo a ver com você. Mensagem sobre erro e sobre fracasso. Eu não preciso ser profeta para saber que muitos que estão aqui hoje
já vivenciaram na sua vida a mesma coisa que eu vivenciei em outro nível, até pior do que eu, traumas maiores ainda, e também sofreram. Eu não preciso ser profeta para saber que você hoje está aqui na igreja, que existem pessoas aqui nessa noite que estão passando hoje, talvez por causa da pandemia ou talvez não por outro motivo. Você hoje, tem gente aqui, eu tenho certeza, que está passando e vivenciando na sua casa traumas e momentos difíceis por conta de erros que cometeram e fracassos que aconteceram na vida de cada um aqui. Eu falo com todas as letras, eu não preciso ser profeta para isso. Sabe por quê? Porque aqui nós somos apenas humanos, você entende isso? A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, especiais e melhores do que ninguém. Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, e é dentro dessa história que você conseguiu conhecer esse Jesus que transforma as nossas vidas e passa a andar lado a lado com a gente, mesmo nos nossos problemas, erros e fracassos. Ele está com você, diga amém. Está caminhando, mas pastor, está difícil. Porque eu estou vivendo, e talvez você possa falar isso, eu estou vivendo hoje um problema como esse. E qual o grande primeiro passo para a gente seguir falando sobre isso e a respeito do que eu queria dizer para você nessa noite? O primeiro grande passo é a gente descer de qualquer pedestal de orgulho, de autocomiseração ou de autossuficiência. E entender uma coisa, todos nós, seja pastores, bispos, seja o que for, todos nós precisamos, enquanto nessa terra, aprendermos a lidar com erros e fracassos. Porque nós vamos errar. E nós vamos fracassar. E eu não estou sendo profeta de coisa ruim, eu estou apenas constatando uma coisa simples que o próprio Jesus falou em outras palavras. No mundo tereis aflições. E aqui eu falei, a igreja não é lugar de gente perfeita, nem de gente melhor do que ninguém que está lá fora. Mas aqui é lugar de gente que quer se aperfeiçoar, amém? Você quer? Eu quero muito. E que quer aprender. E nessa noite a melhor coisa que eu posso fazer é olhar para a palavra de Deus e deixá-la me ensinar o que ela diz a respeito de erro e fracasso. E ela fala muito, porque se há um lugar maravilhoso para aprender tudo que você precisa na sua vida, é a palavra de Deus. E sobre erro e fracasso, ela tem algo maravilhoso, uma característica maravilhosa. A Bíblia não esconde que a maioria dos grandes homens de Deus viveram experiências de erros e de fracasso. Gênesis a Apocalipse, você pode ler histórias de grandes homens de Deus, justos, íntegros, mas que, por serem humanos, tiveram seus erros e seus fracassos. E Deus estava ao lado deles, diga amém. E Deus tratava com eles, e Deus não desistia deles, e Deus permanecia ao lado deles. De Gênesis a Apocalipse, o relacionamento de um Deus perfeito, infalível, suficiente, que não tem falta de nada, que não se arrepende, que não erra, que não é inseguro, um Deus que espera para ver. Não, um Deus todo suficiente, perfeito, ama com amor sem fim a mim, a você e a homens por toda a eternidade, homens que ele criou em perfeição, mas que vieram a escolher desobedecer e se tornaram imperfeitos, mas Deus nunca vira as costas para eles. E mesmo na imperfeição, sempre está trazendo instrução e nos ensinando a conviver com nossos erros e nossas falhas. Porque somos apenas humanos. Você está aí, diga amém. Dentre essas muitas passagens, eu escolhi uma passagem para a gente trabalhar hoje e conversar, porque nela eu consegui ver algo fantástico. E ela trata sobre um erro muito sério, né? Está lá em João 21, 15 a 17. Você não precisa abrir, eu vou projetar aqui. E logo em seguida eu vou fazer a leitura. E a gente vai começar a conversar. A partir do versículo 15 de João 21 diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que o amo, Senhor. Respondeu ele. Então Jesus lhe disse: toma conta das minhas ovelhas. Versículo 16. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: toma conta das minhas ovelhas. Versículo 17. E perguntou pela terceira vez: Simão,
filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe tudo. E sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus ordenou, tome conta das minhas ovelhas. Até aqui, esse texto, eu quero trazer apenas um contexto rapidamente, diz o seguinte, é um encontro de Jesus, que acabara de ressuscitar, com Pedro, que acabara de cometer um erro bem crasso com Jesus. Esse texto é explicado quando você olha no versículo 13, no capítulo 13, versículo 37, quando Jesus, ao tocar no assunto da sua crucificação, Pedro interpela Jesus e fala assim, Senhor, eu vou com você, porque por você eu dou a minha vida. Pedro faz essa declaração para Jesus. Jesus, naquele mesmo momento, adverte Pedro que ele iria o trair. Antes que o galo cantasse, você vai me trair, você vai me negar 3 vezes. Esse contexto se fecha lá em João 18,15, quando isso se concretiza. Após a morte de Jesus, após a prisão de Jesus, ele estava para ser crucificado, os discípulos se dispersam, e durante aquela dispersão, algumas pessoas encontram a Pedro, primeiro num lugar, depois em outros 2 lugares diferentes. E reconhecem, ou pelo menos dizem que estavam reconhecendo Pedro como um dos discípulos. E Pedro veementemente faz o quê? Nega. E quando ele nega pela 3ª vez, ele se lembra daquilo que Jesus falou, porque o galo cantou. E eu tento imaginar, como uma espada cortando aquela alma daquele homem, ele deve ter se lembrado exatamente daquilo que Jesus disse. E quando ele falou, você vai me negar. E Pedro, convicto que não iria, fez aquela declaração e naquele momento ele acreditava realmente que não iria fazer aquilo. Mas Pedro nega. E eu fico pensando, quando Pedro nega pela 3ª vez e ouve aquele galo cantar, meu Deus, o que deve ter passado no coração daquele homem? Jesus havia começado com aqueles discípulos um relacionamento de família. Eles já estavam juntos, caminhando com Jesus, ali já havia amor, ali já havia intimidade, ali já havia confiança. E aquele erro de Pedro, que fazia parte dessa família, um dos discípulos chegados a Jesus, aquele erro de Pedro parece que estava colocando fim a toda a história de Pedro dentro daquela família. E esse texto ele chega a ser espantoso, o texto que nós lemos, nesses 3 versículos, a maneira como Jesus trata Pedro após esse grande erro. A maneira com que ele chega para Pedro e conversa com Pedro traz para a gente algumas lições, que eu poderia dizer, algumas verdades, algumas lições, verdades que são lições, que a gente pode hoje aplicar na nossa vida. Como eu falei no início da mensagem, talvez no contexto de pessoas aqui, que estejam passando por isso hoje, ou que já passaram, sabem o que estou falando, ou que ainda vão passar, porque são apenas humanos. E hoje a mensagem, a palavra de Deus que é repartida nesse mês da família, quer trazer para a gente uma instrução. A primeira verdade que eu quero falar a respeito desse texto com você, e que traz uma verdade e uma lição muito grande, é que Pedro fracassa diante de si mesmo. Lá no versículo 37, quando fala, Jesus, por ti eu dou a minha vida. Por tudo aquilo que a gente conhece de Pedro, a sua personalidade, a sua maneira de ser, aquilo que ele fez com Jesus perto dele, as atitudes que ele tomou, a gente tem uma convicção. Pedro, quando falou isso, ele acreditava que ele iria dar a vida mesmo por Jesus. Ele era capaz, ele tinha o destemor de falar isso para Jesus, pelo menos ele achava, ele estava convicto, ele estava com a alma cheia de certeza de que por ti, Senhor, meu mestre amado, eu dou a minha vida. Quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente agiu assim, com certeza no nosso coração? E aí vale uma distinção interessante, quando eu falo que Pedro fracassa prioritariamente diante dele mesmo. Eu quero fazer uma diferenciação rápida entre erro e fracasso, porque eu estou tratando os 2 assuntos. O erro é algo que está muito mais ligado a uma falha, talvez uma falha de caráter, uma falha de desobediência, algo que você faz de forma errada. Mas o fracasso, muitas das vezes, vem com você tentando fazer o que é certo. Amém? A melhor das intenções, querendo o melhor para quem está perto de você. Pedro talvez tivesse olhado para Jesus e dentro do coração dele, sabendo daquele amor que ele tinha um pelo outro, falou assim, cara, com você eu vou até a morte, você pode ter certeza disso.
E a intenção dele talvez fosse a melhor possível, e ele tinha certeza no coração que ele era capaz de dar a vida por Jesus. Só que o fracasso vem quando a gente percebe que não dá certo, que aquilo que a gente planejou não funcionou. Por melhor que foi a intenção, a gente foi para o lugar errado, a gente tomou a atitude errada, a gente falou demais. Quantos aqui já se envolveram, se fracassaram porque falaram o que não devia falar? Colocaram sua palavra no lugar quando não precisa. Exageraram no falar. E vem o fracasso, e Pedro fracassou. E talvez a dor maior, eu estou conjecturando com você, ele falha feio com Jesus, mas com ele mesmo. A sensação do fracasso talvez tenha afastado totalmente no seu coração daquele momento. A lição que fica para a gente, por vezes, é muito mais simples pedirmos perdão pelos nossos erros do que nos perdoarmos pelos nossos fracassos. Pastor Marcelo abriu o coração dele aqui a respeito, no dia que ele pregou sobre perdão, e foi um mover de Deus, né? Mover maravilhoso, pessoas se reconciliaram, enfim, Deus fez uma obra maravilhosa. Mas às vezes é mais fácil você, sabendo do seu erro, você falhou, poxa, eu falei com o pastor André, é mais fácil eu ir lá, pedir perdão a ele. Mas o fracasso que eu tive, muitas das vezes a gente tem uma dificuldade terrível de se perdoar. E a pergunta que fica dessa primeira parte que eu quero fazer para você: você já se perdoou por erros que você cometeu e fracassos que chegaram à sua vida? Talvez os fracassos e os erros tenham sido horríveis para pessoas. E você já até pediu perdão a essas pessoas, mas eu te pergunto de todo o coração, a intenção da palavra toda nessa noite é essa: abre essa gaveta, realmente, não tenha medo. Encare isso de frente, é bom demais poder estar diante da palavra de Deus e se derramar. Você já se perdoou por isso mesmo? Ah, pastor, não sei. E às vezes são fracassos que para mim, o teu pode ser pequeno, como o meu que eu contei pode ser tão pequeno para você. Poxa, pastor, você tentou fazer o melhor, a empresa estava bem, sei lá, você conhecia o contexto da empresa, talvez tivesse uma possibilidade de recuperação. Talvez isso seja pequeno para você, mas eu sei o que representou para mim aquilo, fracasso. Eu errei feio. Eu não deveria ter agido daquele jeito, mas eu obstinei, eu estava certo do que eu estava fazendo. Estava certo, eu achava que estava certo e não estava. Por vezes é muito mais simples pedirmos perdão pelos nossos erros do que nos perdoarmos por fracassos. Essa noite há uma pergunta que vai ficar no teu coração. Você já se perdoou por fracassos? A segunda verdade que tem nesse texto, que salta aos nossos olhos, aos meus olhos veio como algo impactante, é que Pedro abandonou o seu propósito. Né? O diálogo de Jesus, esse diálogo que a gente leu, quando ele pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Ele ocorreu numa praia. E o primeiro encontro de Jesus com Pedro, quando eles se conheceram, também foi numa praia. E lá Pedro estava pescando, o seu ofício era esse. E Jesus, ao conhecê-lo ali naquele momento, tem um diálogo, que eu não vou me estender, mas durante aquele diálogo, Jesus traz uma frase assim, famosa, que você conhece muito bem. Vinde após mim, falando para Pedro, e vos farei o quê? Pescador de homens. Jesus mostra o que ele tinha de propósito para a vida de Pedro. É maravilhoso, a pesca foi maravilhosa, mas eu tenho algo melhor para você, Pedro. Eu tenho um plano para você. E o plano de Deus é sempre melhor do que o nosso. Diga amém. É plano de abençoar pessoas. É plano de ser bênção para todos. Pedro aceita, abraça aquele propósito. Mas diante daquilo que aconteceu, daquele fracasso, daquele erro triste que Pedro teve com o seu mestre, Pedro abandona aquele propósito inicial. E Jesus, quando vai ter esse diálogo com ele, já o encontra na praia, fazendo o quê? Exatamente aquilo que ele já fazia. Ele já tinha desistido daquilo. E talvez ali naquele momento, antes de Jesus chegar, Pedro já estava lá no seu barco, ou trabalhando com a rede, ou limpando a rede, ou preparando o barco, enfim, não sei o que ele estava fazendo exatamente, mas talvez na cabeça dele já estava pensando o tempo todo, maquinando, e falando assim, poxa, estou eu de volta aqui, vou retomar a minha vida. Aquele projeto maravilhoso do mestre para mim, era maravilhoso, ser pescador de homens, chama o coração, eu abracei, eu fui com tudo.
mas eu mesmo joguei fora. Aquilo que vem no nosso coração, às vezes, quando a gente fracassa, é o quê? Isso não é para mim. Esse projeto de Deus não é para mim. Jesus errou com a pessoa. Era outra pessoa. Eu não fui capaz de honrar o propósito que Ele me deu. Essa história não é para mim. Talvez Pedro tenha falado. Erros e fracassos podem nos levar a desistir dos nossos sonhos e propósitos dignos. Segunda verdade que eu quero levantar para você nesse texto, em que Jesus está tratando sobre erros e fracassos, é que esses erros e fracassos que acontecem na nossa vida têm o potencial de fazer com que a gente volte atrás e enterre. Você lembra lá do cemitério? Lembra lá que a gente comentou? Muitos daqueles que enterraram todos os propósitos que tinham na sua vida, coisas maravilhosas, planos potenciais incríveis, foi porque não conseguiram superar fracassos, não conseguiram superar erros, não se perdoaram. E mesmo na casa de Deus, mesmo conhecendo Jesus, talvez você esteja passando por esse momento em que você esteja se perguntando: quantas coisas eu deixei porque eu errei e não quis retomar? Quantas coisas eu deixei porque eu fracassei e abandonei o propósito, que era um sonho para mim? Veja, querido, eu não quero radicalizar nessa noite, eu não quero dizer que tudo que você muda na sua vida, eu já mudei de linha, de profissão, de área, algumas vezes, e fui bem sucedido em outra área, eu não estou falando disso. Mas quando a coisa é um sonho, um propósito que está na sua alma, você pode até mudar, você pode até ir para outro lado, fazer outra coisa, mas não por conta de ter fracassado. Você está entendendo o que eu estou falando? Quantas das vezes continua sendo o nosso sonho, é lícito, é para o bem da minha família, o reino de Deus vai ganhar, eu vou ser bem sucedido, é lícito, é um sonho lícito, digno, mas eu abandono porque eu fracassei e errei uma vez, e eu não volto ali. Ao tratar Pedro, ao falar com Pedro, Jesus fala claramente isso. Erros que são inerentes a nós, seres humanos. Quantas e quantas vezes tem o potencial de fazermos a gente enterrar os propósitos? O pastor André conversa muito comigo a respeito de gabinetes, né? Nós fazemos, que ele faz. Às vezes, homens de Deus deixam completamente de lado os seus ministérios, porque fracassaram em alguma área, ou então projetaram alguma coisa que achavam que iam fazer e não conseguiram. E dali em diante eles acham, isso não é para mim. Pessoas que tinham tudo para ter uma família maravilhosa, quantas vezes erram assim. E eu posso falar das mais variadas maneiras de se errar, e Deus não compactua, Ele não quer o seu erro, Ele não quer, não tem nada a ver com o pecado, mas quantas e quantas vezes por errarmos naquilo que nós planejamos errado, não deu certo, mas nós desistimos daquilo que é um sonho digno para nós, simplesmente porque erramos. O alerta de Jesus, nesse texto, é o mesmo para nós. Estamos aqui. Quantas e quantas vezes erros e fracassos têm o potencial de fazer com que a gente esqueça do nosso sonho, esqueça do nosso propósito, esqueça para o qual Deus nos chamou. E tudo fica para trás. Nessa noite, revirando um pouquinho essas gavetas, quantas coisas você deixou na sua família, talvez, que eram planos maravilhosos para a família, mas que ficaram arquivados de lado porque você tentou uma vez e não conseguiu. Você agiu errado, planejou mal, não conseguiu e não volta mais lá. Não tem a disposição de voltar lá e sonhar de novo, e conversar de novo. No início eu falei que a nossa família é o lugar onde a gente mais sente. Sempre quando a gente está debaixo de um estigma, de um erro, de um fracasso. Não se engane, querido, nossa família sempre sofre. Mas Jesus, através dessa conversa com Pedro, tem nos mostrado algo maravilhoso. E nessa terceira parte eu quero falar com você o seguinte. Terceira verdade que eu vejo nesse texto: Jesus não toca no assunto do erro de Pedro. Isso é interessante, texto que nós lemos. Jesus se aproxima de Pedro e começa uma conversa com ele. Eu fico imaginando quando Jesus ressurreto chega lá e Pedro realmente reconhece que era Jesus. Que desconfiança deve ter vindo no coração de Pedro, né? Ele tem olhado assim e fala, Ou, lá vem.
Lá vem Jesus. E chega a ser espantosa a maneira com que Jesus trata Pedro. Eu me espanto, eu fico assim, impressionado, né? E volto a perguntar como a gente canta. Que amor é esse, gente, de Jesus? Que chega diante de um homem que fez o que fez. Dialoga com ele e não toca no assunto do que ele havia feito. Qualquer um de nós pensaria o quê? Não, eu vou lá, eu vou até perdoar esse cara, mas eu vou, sei lá, eu vou lembrar ele. Né? Qualquer um de nós pensaria isso. Pedro, rapaz, tu deu um fora legal, hein? E olha que eu te avisei. Nem te avisando, cara. Vamos seguir em frente, vamos embora. Né? Eu te perdoo, mas vamos lá. Mas você deu uma nota fora. Talvez a nossa alma religiosa sentisse até melhor esse texto, se nesse texto Deus desse uma cajadada nele, né? Jesus desse uma boa reprimenda em Pedro. Talvez a religiosidade que habita dentro da gente fale assim, ah, sim, pelo menos isso, né? Deixa passar assim? Não tem nada, não falo nada. Jesus não fala nada a respeito daquele erro. Essa lição que vem dessa atitude de Jesus diz claramente que Jesus aponta sempre para o que vem depois. Amém? E a Bíblia, isso corrobora com tanta coisa que a Bíblia diz. Paulo diz assim, uma coisa eu aprendi, eu esqueço das coisas que ficam para trás. Paulo fala isso na Sabedoria Incrível. Eu poderia trocar as palavras e dizer assim, se eu como ser humano ficar me agarrando ao que eu cometi de errado, ainda mais Paulo, se eu começar a olhar para trás, eu não sigo. Eu não sou digno de seguir, não é mesmo. Eu não sou digno de ter uma família, e às vezes você pode dizer, eu não sou não. Isso não é para mim, não, ministério, que isso? Que loucura, não dá. Se você for olhar para o passado, não dá. Mas Jesus sempre aponta para o futuro. Jesus olha para Pedro e fala assim, pergunta com ele 3 vezes, você me ama, Pedro? E faz uma proposta que ele fez lá atrás. Vinde a mim, vinde após mim, eu te farei pescador de homens. Quando ele fala o seguinte, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Jesus mostra que ele sempre tem um plano B, diga amém. Ele é o nosso plano B. E você quer saber que nessa noite que a gente está conversando aqui em off, Jesus tem plano B, C, D, F, G, H, I, J, e vai seguindo. Pastor, e quando chegar no Z? Z barra A, Z barra B, Z barra 3. Pastor, é sério que você está falando? Usa a própria Bíblia para te explicar isso. Pedro pergunta a Jesus lá atrás, quando estava caminhando com ele, Jesus, quantas vezes a gente perdoar as pessoas? Quantas vezes Jesus fala? 70 vezes 7. Você acha que Jesus falou isso para ele e iria tratar Pedro de outra forma? Jesus é perfeito, diga amém. Ele é Deus. Ele é o plano B, C. Ele é o plano que você precisa quantas vezes você precisar. Diga aleluia. Ele não olha para o erro. Ele não traz de volta o erro de Pedro. Com isso, Jesus falava o seguinte, Pedro, o tempo que você teve para não fazer o que você fez, já passou. Amém? Vocês entenderam? O tempo que tinha para você não fazer o que você fez, já passou. Então, meu querido, esquece isso. Que isso não vai te levar a lugar nenhum. Por mais que você sofra, que você paralise tudo que você dê para trás, se você tem autocomiseração, se você tem pena de você, se você tem orgulho demais, nada disso vai fazer mudar uma realidade. Você errou e você fracassou. O que você vai fazer com isso? Mas Jesus já fala, eu sei o que você vai fazer com isso. Apacenta minhas ovelhas. Vamos seguir? Vamos seguir. Ao carregarmos nossos erros e fracassos para o nosso presente, agimos ao contrário do que Jesus nos ensinou em sua palavra. Lembra quando eu falei que é difícil, às vezes, a gente voltar atrás e não nos perdoarmos? Quando nós agimos assim, com nós mesmos, nós estamos indo de encontro exatamente aquilo que Jesus nos instruiu a fazer. Porque ele vai a um homem que havia errado terrivelmente com ele e nem sequer lembra dele.
Nem sequer traz ao presente, traz à memória de Pedro aquilo que ele tinha feito, porque aquilo não significava mais nada, porque ele já tinha feito. Mas Jesus aponta para ele e diz: apacenta minhas ovelhas, olha para frente. Eu tenho um plano B para você. Aleluia. E ele tem para nós, todos nós, tudo que na palavra de Deus Jesus fez com seus discípulos, ele faz com cada um de nós. Você crê nisso? A Bíblia é eficaz, é eficiente, ela é aplicada hoje na minha vida. Queria chamar o pessoal do louvor para se posicionar. Eu vou deixando com você essa quarta verdade que eu vejo nesse texto. Jesus deixa claro o que importa. Por 3 vezes Jesus pergunta para Pedro sobre o seu amor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa insistência de Jesus, querido, obviamente não é por causa de Jesus. Jesus não precisava confirmar nem saber disso. Ele sabia até que Pedro ia errar. A palavra de Deus diz, nos versículos mais maravilhosos que eu posso ver na minha vida, que é uma música para os nossos ouvidos, diz assim: porque Ele nos amou quando éramos ainda pecadores. Amém? Quando nós nem estávamos aí para quem seria Jesus, ou quem foi Jesus, quando eu e você nem havíamos nascido e nem tínhamos pecado a primeira vez, Ele já tinha olhado para esse pecado e resolvido em Cristo Jesus perdoar o nosso pecado. Então ele, quando fala com Pedro, Pedro, tu me amas, ele não estava interessado em saber se realmente, vou ver se esse cara realmente me ama. Deus conhece, tanto é que Pedro fala por hoje, você sabe, Senhor, que eu te amo. Jesus sabia, porém, o ato de repetir era que para Pedro, para que ele pudesse entender o que realmente importa nessa hora, Pedro. Você sabe o que realmente importa nessa conversa que eu estou tendo com você? Eu vim a essa praia olhar para você nos seus olhos e perguntar de novo depois de tudo que você fez. Eu só tenho um interesse de saber o quê? Você me ama? Não de eu saber, mas eu quero que você saiba que isso é o que importa para mim. Amém? É isso que importa para Deus. A insistência sobre o amor de Pedro evidencia o que realmente importa para Jesus quando erramos ou fracassamos. Nessa noite, apenas uma pergunta eu quero fazer para você, e talvez ela seja a mais necessária do mundo para você. Não importa a maneira, o erro, a gravidade, o tamanho, a consequência daquilo que você fez, do seu fracasso, do seu erro. Quanto isso te paralisa, o quanto não paralisa, o quanto dói, o quanto não dói, o quanto envergonha, o quanto não envergonha. A pergunta que salta hoje do texto bíblico para nós é a mesma que ele fez para Pedro. Jesus sabe o quanto isso dói em você. Jesus sabe o quanto minha esposa me perdoou, o quanto ela foi minha amiga, parceira, como ela me ajudou, como ela me incentivou quando a minha empresa faliu. Quando eu fiquei na rua da amargura com ela, Jesus sabe o quanto ela foi uma mulher de Deus. Ele sabe de tudo, mas ele sabe também o quanto eu me envergonhei por aquilo. O quanto aquilo me fez mal. O quanto aquilo me paralisou. O quanto aquilo me doeu. Ele sabia o tempo todo. Como sabe o que isso significa para você? O que o erro afeta a sua família. Como isso tem afetado a sua casa. Como isso tem paralisado seus projetos, seus sonhos. Ele sabe disso. Mas ele não quer, nessa noite, te perguntar isso. Porque para que ele saiba que você quer falar. Não, ele só quer saber que você entenda uma coisa. Em todo esse contexto, querido, uma coisa é fundamental. Você ama Jesus. Você tem sua vida nas mãos dele. Um dia você resolveu rasgar teu coração e falar assim: minha vida é tua, Pai. É só isso. E ele sabe que você o ama. Porém, a pergunta vem justamente para que você entenda que isso é o principal. Nessa noite em que a gente fala de família, fechando a quarta-feira, mês da família. A grande chamada é que você olhe para os seus erros e fracassos da forma com que Jesus olha para eles. Amém? A saída, a resolução desse problema, a cura desse problema, a cura interior está nisso. Entender o que Jesus
como Ele olha para esse seu problema. Como eu disse, eu poderia ter escolhido vários textos que falam de fracassos de homens de Deus. Muitos, tem muitos na Bíblia. Mas eu escolhi esse de Pedro porque ele é extremamente contundente. Chega a ser impressionante a forma com que Jesus trata. Escolhi porque é o texto de Cristo, de Jesus. E nós, assim como Pedro, somos homens e mulheres da nova aliança. Diga glória a Deus, eu vivo debaixo da graça do Senhor. E assim como ele se dirige a Pedro, ele se dirige a mim nessa noite. E só quer saber, em meio a todo esse meu contexto que eu estou passando, que já passei, e que talvez ainda venha até passar, em todo esse turbilhão, sempre que eu errar e fracassar, o que importa é que eu amo a Jesus. E se eu amo a Jesus, eu posso seguir em frente. Aleluia. Não se precisa ser profeta, mais uma vez falando, para saber que muitas famílias hoje estão passando por situações bem difíceis. E pode ser que seja por motivos de erro de pessoas, talvez o seu. Mas em nome de Jesus, a primeira coisa que eu quero tocar no teu coração, assim como Pedro foi maravilhosamente tocado e abraçado por Jesus, sinta-se abraçado nessa noite. E entenda o que você precisa realmente. É saber que o mais importante você tem, você ama Jesus, amém? E Ele tem de volta o propósito a você. Assim como Ele falou para Pedro, volta para o seu propósito. Eu não quero saber, eu esqueci o que você fez. Essa noite eu quero convidar você a ficar de pé, a gente vai cantar. Daqui a pouquinho eu quero orar por você. Não vou pedir para você vir à frente, apenas você coloca a mão no seu coração, se é o seu caso. Se você quer essa palavra para você e quer deixar aqui, hoje Deus nos dá uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade maravilhosa para aquele discípulo amado, Pedro. E nessa noite Ele dá a mesma oportunidade para nós, família da fé. Em nome de Jesus. E você ama Jesus, querido. Creia nisso de todo o coração. Deixa essa culpa aqui hoje. Ela acaba hoje aqui. Sai daqui, esquece disso. Volta ao teu propósito. Volta ao teu sonho. Volta. Não desista, porque da parte de Deus você está liberado para seguir o seu caminho. Aleluia. Mão no teu coração.